Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Hoje, para o 8º ano, a gente vai falar sobre as lutas, mas vai ser um pouco diferente. Nós não vamos falar de nenhuma modalidade especificamente, nós vamos falar em lutas, em características gerais, né? O que são as lutas, quais são as principais regras, né? Como que a gente pode saber as principais regras se não tem modalidade, né? Quais são os seus benefícios? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje e no final a gente vai ter um exercitando bem legal. Vamos lá. Lutas e suas possibilidades de aprendizado. Há milhares de anos vivenciamos, criamos, reproduzimos e transformamos culturas de todo o nosso mundo, né? A humanidade é repleta de manifestações culturais, onde é expressa de variadas formas e estilos. Entre seus significados, alguns autores citam que a arte marcial significa arte de guerra, e aqui são retratadas como sinônimos de lutas. As artes marciais nasceram há muitos séculos atrás, originadas pela necessidade de autodefesa. Na luta entre tribos, os guerreiros compreenderam a necessidade de treinamento físico e específico em lutas para obterem o melhor resultado nos combates, e as habilidades necessárias eram treinadas nos tempos de paz. Aí a gente vai falar um pouco sobre a filosofia das lutas, né? Toda luta tem sua tradição e filosofia dentro do seu aprendizado. Então é de grande importância uma reflexão sobre esse aspecto, né, presente nela, né? As lutas são compostas de atitudes de respeito, até dentro de um combate onde os lutadores se cumprimentam ao terminarem. Atitudes como essas e outras, como de não bater em um adversário que está caindo no boxe, de não dar golpes abaixo da cintura, são filosofias exploradas dentro das regras de tal modalidade. Então, para que a gente compreenda melhor sobre essa filosofia das lutas, eles têm como principal característica dentro dessa filosofia o respeito, né? Como a gente pôde ver, o atleta ele tem que ter respeito até mesmo pelo dojo, que é o local onde ele vai iniciar a luta, né? Que é o tatame. Ele tem aquele cumprimento que tem que ter pelo dojo, pelo adversário, né? Pelo cumprimento na hora da entrada e no final da luta. Tem algumas lutas que os atletas nem comemoram a sua vitória em respeito ao seu adversário, então cada luta tem a sua filosofia, mas em comum entre todas elas é o respeito pelo local que se está treinando, pelo local que se está competindo e pelo adversário, né? Continuando. Pensando que regras e técnicas são passadas por alguém mais graduado, podendo ser chamado de mestre, professor ou sensei. Dentro de todo esse aprendizado passado por eles, como se fosse de pai para filho, de professor para aluno e de mestre para aprendiz, de forma simplória ou de forma intencional, é passada uma filosofia, um respeito às regras, ao professor, ao adversário e ao companheiro de equipe, né? Que foi o que a gente falou ainda agora. Analisando todo um contexto de lutas, temos as frases e campanhas com o slogan: quem luta, não briga. Dentro dessa frase é uma grandeza filosófica e educacional que rege uma regra e comportamento de lutadores e praticantes de artes marciais a não brigarem e utilizarem as lutas apenas dentro de um âmbito das artes marciais com o seu devido respeito. Assim, as lutas têm um cunho filosófico dentro do seu aprendizado que sempre deve ser explorado por professores, mestres, senseis e outros que estão de algumas atrelados às lutas das artes marciais. Então, como a gente viu, né, e lembra aquele slogan que a gente acabou de ver no slide anterior, que quem luta não briga. Então, quando a gente pratica uma arte marcial, uma das coisas que a gente aprende a ter é o autocontrole, né? A gente tem um autocontrole das nossas emoções, autocontrole do que a gente é capaz de fazer, e a gente acaba sendo uma pessoa menos explosiva, menos, vamos dizer,
alterada, né? Então, quando a gente vê aquelas pessoas que fazem artes marciais, é muito difícil vocês vê-las brigando no meio da rua ou algo do tipo, porque eles já têm esse autocontrole. E outra, tem algumas artes marciais, tem algumas lutas que, dependendo do local de onde se treina, se o atleta briga na rua, ele nem pode mais voltar a treinar dentro daquele estabelecimento porque é contra a filosofia e as regras do local, né, das lutas das artes marciais, o que é bem interessante também. Vamos continuar falando sobre as características das lutas agora, né? Cada luta tem a sua essência e aprendizado. Isso é demonstrado através de golpe. Algumas lutas são compostas de quedas, projeções, desequilíbrios, outras de defesa, outras de ataques, ou de socos, chutes, e outras utilizam equipamentos, espadas, bastões, etc. Assim se faz toda a característica de uma modalidade em questão, né? E isso ajuda a distinguir e trazer a essência de cada luta, explorando cada uma delas, diferentes golpes e aprendizados. Segundo esse autor citado, ele cita o quê? As lutas são compostas de algumas características que as definem, sendo essas: o contato proposital, fusão ataque-defesa, a imprevisibilidade, o oponente ou alvo e as regras, né? Então, como a gente pode ver, essas daqui são características principais de todas as lutas, né? Independente se a gente usa socos ou chutes, se a gente não utiliza ou se a gente utiliza equipamentos, todas essas características tem dentro de todas as lutas, né? As regras, imprevisibilidade, os oponentes ou alvos, né? A fusão de ataque ou defesa, né? Tem lutas que a pessoa ela mais ataca do que defende e vice-versa. E o contato proposital, a pessoa só está ali predispondo a ter aquele contato. Então, é proposital. Então, essas são as características de todas as lutas, né? Quando a gente generaliza. Estudos dos movimentos dentro das lutas, né? Pensando no movimento humano dentro das lutas, atrelamos a cinesiologia e educação física, que são áreas compatíveis ao estudo dessa manifestação. É rica em movimentos e várias áreas compatíveis a isso podem estar estudando essa grande manifestação, que pode ter um movimento como forma cultural, como forma de saúde, como performance ou até mesmo como lazer, né? Como vocês podem ver, essa senhora do slide, ela provavelmente não é uma atleta, né? Mas ela utiliza a luta ou como forma de saúde ou como forma de lazer, e as lutas hoje, elas são muito utilizadas de outras formas a não ser competitivas, né? Vamos lá sobre o condicionamento físico agora. Por abrangerem uma gama infinita de movimentos, técnicas e características, tenta-se classificar as lutas em função de uma série de critérios, como os objetivos de um combate, tipos de contato entre oponentes, suas ações motoras, distância entre oponentes, tipo de meta do enfrentamento, e esses agrupamentos unem as lutas pelo que têm em comum, assim como se separam por suas diferenças. Dentro de algumas diferenças, podemos notar que as que dominam as lutas e as artes marciais são as ações motoras e os movimentos, com uma intensificação e repetição de movimentos em golpes, treinamentos, exercícios e combates. Nessa imensa gama de aprendizado, as ações motoras acabam exigindo a contribuição para um condicionamento físico do indivíduo que pratica as lutas e artes marciais, que começam a obter também melhores habilidades motoras e capacidades físicas, como as força, flexibilidade, resistência, atrelando tudo isso a uma boa condição física, né? Antes que a gente inicie a parte de conhecendo sobre o corpo, essa parte do condicionamento físico, a gente entende que para uma pessoa ela praticar qualquer atividade física, não somente as lutas, ela precisa de um treinamento, de uma disciplina para ela poder desenvolver as suas capacidades físicas, né? E isso a gente ganha com muito treinamento e melhorando
o nosso condicionamento físico, né? E a gente vai ver como é que as lutas interferem sobre o conhecimento sobre o nosso corpo, né? Vamos lá. Abrangendo um leque de estilos, características e golpes de lutas, é necessário um conhecimento sobre o corpo, né? Sobre suas estruturas, sobre os seus limites e possibilidades, para que assim atinja um aprendizado e uma prática, respeitando o seu corpo e o do outro. O corpo é repleto de possibilidades e cheio de estruturas, alavancas e articulações, e as lutas podem nos possibilitar o conhecimento dessas mais a fundo, né? Sentindo-as e respeitando os limites, né? Então, antes do nosso exercitando, a gente vai falar um pouco sobre esse conhecendo sobre o corpo, né? Por exemplo, uma pessoa, ela não vai se submeter a uma luta, mesmo que não seja no âmbito profissional, se ela está com alguma lesão, né? Ou então, por exemplo, no jiu-jitsu, quando o atleta ele consegue finalizar o outro, normalmente quando a pessoa finaliza, é quando o oponente ele bate 2 vezes ao chão ou alguma parte dizendo que desistiu da luta porque ele foi finalizado. Uma pessoa dessa, que finalizou, ela tem que ter respeito pelo seu adversário e não continuar a finalização. Por exemplo, numa chave de braço, se uma pessoa não tiver respeito, não tiver limites, né, pelo oponente, ele pode muito bem quebrar um braço de uma outra pessoa. Então, isso que a gente está falando, né? Sobre o respeito com o seu adversário e sobre conhecimento, né? Sobre os limites, sobre o que você pode acabar fazendo com a outra pessoa, sobre o corpo da outra pessoa, né? Dentro de uma luta, né? E a gente vai exercitar um pouco, um exercitando para casa, e a gente vai ver agora, exercitando. Fazendo uma passagem pelo mundo das lutas e das artes marciais, podemos descobrir que elas são compostas de vários aprendizados e áreas de conhecimento. Uma modalidade em questão pode trazer dentro dela conhecimento sobre o corpo, respeito, condicionamento físico, saúde, história, cultura, arte, filosofia e entre outros aprendizados. Descreva quais são as bases filosóficas das lutas e artes marciais. Então é bem simples esse exercitando, a gente falou muito sobre isso hoje, no início da aula a gente já falou também sobre isso, mas a gente quer saber com as suas palavras o que são as bases filosóficas, né, das lutas, em geral, não precisa ser em alguma específica. Então a gente espera que vocês façam essas atividades, mandem para os professores de vocês, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, para vocês terem acesso tanto ao exercitando, quanto às atividades os materiais que a gente passa para vocês. Até a próxima aula, espero que tenha sido de fácil compreensão e até mais!